o ex-juiz e pré-candidato à presidência da República ou ao Senado começou a tomar atitudes públicas características de um político. Em resposta à acusação do PT de que ele seria um dos responsáveis pelos problemas da Petrobras, Moro afirmou, abre aspas, a Petrobras foi saqueada durante o governo do PT com bilhões de dólares em prejuízo. Transformar bandidos em heróis e atribuir culpa a quem combateu o crime é estratégia para se alterar a verdade e inverter valores. Não vão enganar o povo brasileiro, fecha aspas. Em entrevista coletiva que aconteceu no Parlamento Europeu, Lula foi questionado sobre os protestos em Cuba e sobre a repressão a jornalistas por parte da ditadura do país caribenho. Lula não quis comentar o assunto. A definição quanto a uma possível chapa presidencial entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deverá ocorrer ainda neste ano. A expectativa de ambos é que as negociações avancem após o retorno do petista ao Brasil e a realização das prévias tucanas. Lula diz que tem muito respeito por Geraldo Alckmin, mas que ainda não viu quem seria o candidato a vice ideal, até porque ele não é candidato. Então, vamos ouvir o que ele falou. Depois o vice tem que ser uma pessoa que soma com o presidente e não que diverge com o presidente. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, Mas depois que termina o jogo, eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Quando não há ofensa moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto porque todo mundo quer ganhar. Eu disputei as eleições de 2006 com o Alckmin, mas eu quero lhe dizer que eu tenho um profundo respeito pelo Alckmin. Eu não estou discutindo o vice ainda porque não discuti a minha candidatura. Quando eu decidir ser candidato, aí sim eu vou sair a campo para procurar alguém para ser vice. Legal, estamos de volta para toda a rede de rádio Jovem Pan falando das pré-candidaturas. Lula, inclusive, falou da possibilidade de ter Geraldo Alckmin como seu candidato a vice. Enfim, vamos então reverberar e analisar não só as falas de Luiz Inácio Lula da Silva no Parlamento Europeu, como também a resposta de Sérgio Moro à citação de Lula a ele. Vamos começar essa rodada com Fábio Piperno. Sérgio Moro já adotou uma postura de pré-candidato. Agora, gostaria que, além da postura de Sérgio Moro, você analisasse o que disse Lula. Daniel, Moro, ele vai tentar alvejar Lula e Bolsonaro. Ele é, sim, o juiz que foi o grande algoz do PT no auge aí do Petrolão, né? Ele exerceu um papel fundamental, aliás, um papel protagonista durante toda aquela operação, e foram vários anos, então é óbvio que ele tem esse recall, e é claro que isso é para ele um ativo eleitoral importante quando ele vai se comunicar com o eleitor. Da mesma forma, e isso ficou muito evidente no discurso dele lá no dia 10, e já falamos muito sobre isso, que Bolsonaro passa a ser também um alvo importante porque ele quer exatamente ser eleitor, esse bolsonarista, ex-bolsonarista desgarrado aí da base de apoio do presidente. Em relação ao que o Lula disse sobre o Alckmin, nenhum tipo de acordo que o Lula faça nesse sentido me surpreende. Tá? O Lula já brigou com muita gente do espectro mais conservador e até mesmo da esquerda. Veja, Brizola chamava Lula de um sapo barbudo. E aí se reconciliaram muitas vezes, brigaram de novo, se reconciliaram outras, brigaram. Foi assim durante a vida toda. E com muitos setores mais conservadores, a relação também é assim. Até porque Lula é, muito mais do que os outros quadros da esquerda brasileira, também um conciliador pragmático. Ele tem objetivos que estão, inclusive, muitas vezes acima de ideologias. E vejam bem, o PT disputou 8 eleições na fase de redemocratização. Foi primeiro ou segundo em todas elas. Por coincidência, as 4 eleições que o PT venceu, o PT tinha um vice moderado. José Alencar 2 vezes com Lula, Michel Temer 2 vezes com a Dilma. Quando o PT optou por um vice de esquerda,
o senador Bisol, em 89, depois Aloysio Mercadante, em 94, o Brizola, em 98, e recentemente Daniela Dávila, o PT não agregou nada. É esquerda mais esquerda, ou seja, é o eleitor que o Lula naturalmente, que o PT naturalmente já teria no segundo turno. Então, é óbvio que quando ele busca alguém como o Alckmin, ele quer sim interlocução com outro setor que hoje não é simpático ao petismo. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver aí nesse prolongamento. Agora, Rodrigo Constantino, o Piperno falou que a Lava Jato é um ativo eleitoral de Sérgio Moro e que o Moro vai justamente tentar buscar o eleitor de Jair Bolsonaro. E, por fim, ele falou que o Lula é conciliador e que um vice moderado talvez fosse a saída para essa candidatura de Lula. Gostaria de sua análise. Vamos lá então, Daniel. Primeiro ponto, começando aí pelo Lula e Alckmin, né? Eu acho um tremendo mico isso para o Geraldo Alckmin, em que pese todo tipo de crítica legítima, defeito que ele tenha como gestor e tudo, está muito longe, né, de alguém como Lula, que é um ex-presidiário descondenado, só porque tem amigos companheiros supremos, né? Não é porque ele foi inocentado. Então, para o Alckmin, nessa altura do campeonato, manchar a sua trajetória, a sua reputação dessa forma, denota desespero mesmo, né? Agora, lembra sempre que o PT e o PSDB se digladiando de vida e morte era uma questão de teatro de tesouras. Não são tão diferentes assim em termos ideológicos. É engraçadíssimo ver o Lula falando que é que nem futebol. Aliás, ele adora as metáforas futebolísticas, canelada e tudo, depois levanta e se abraça, né? Só não pode ofensa moral e pessoal, mas o PT chama todo mundo de nazista, né? O PT só sabe dar abaixo da cintura e ofender e rotular os adversários. Até o José Serra, que é mais socialista do que o próprio Lula, era chamado de neoliberal, direita, fascista pelo PT, né? Olha o que o PT fez com a Marina Silva, né? Do ex-petista, formalmente falando, porque a essência sempre continuou petista, ela apenas se embalou em clorofila. Sobre a postura do Moro, né? Vamos lá. Essa terceira via que surgiu até agora, toda ela tem um grave defeito. Ela toda é meio tucana. O que quer dizer que se descer do muro, desce do lado esquerdo no colo de um petista. Falta a essa terceira via, né, atacar muito mais o PT, a ameaça lulista ao Brasil, do que o Bolsonaro, que tem defeitos e merece críticas, mas está longe de representar a mesma ameaça. E aí é que está o problema da terceira via. Ela prefere ficar insistindo numa narrativa, na melhor das hipóteses, equidistante entre os dois extremos, PT e Bolsonaro, e na prática concentrando sua munição para atacar Bolsonaro. Demonizar Bolsonaro, o que é diferente de apontar defeitos ou erros, né? Então é bom o Moro sair dessa zona de conforto e ter que voltar a lembrar quem é o PT, né? Porque já tinha gente especulando que ele ia acabar daqui a pouco no palanque junto com o Lula, né? Então é bom ele lembrar disso e falar, você é corrupto, para de vir falar aqui de Petrobras, que a culpa é minha, né? Estão querendo transformar o xerife em bandido porque querem transformar bandido em herói. E é exatamente isso, ele tem que subir o tom com o PT. Se ele tem a pretensão de ocupar um espaço ao centro e roubar alguns votos da direita, ele tem que mudar muito a postura e o discurso. Só que o primeiro discurso dele de política foi típico de tucano. Mas é porque ele é assessorado por esses marqueteiros e essa mídia. Tanto que ele quis acenar para a velha imprensa ali, né? É uma imprensa que chama, como fez hoje, né, o maior vitorioso das eleições na Argentina desse final de semana, de ultradireita, porque é um defensor de Bolsonaro e Trump. Né? Nem é um libertário. Mas chamou lá o economista de ultradireita. É uma mídia que nunca, eu desafio quem está nos ouvindo e vendo, nunca chamou a esquerda de ultra-esquerda, mesmo que seja do Foro de São Paulo, mesmo que seja do PT ou do PSOL, né? Como é o caso do governo argentino, que é um governo lulista. Então, eles se recusam a chamar a esquerda radical de ultra-esquerda, mas bastou não ser tucano para ser rotulado de ultradireita. Enquanto a postura da terceira via for essa, não convence ninguém aqui da direita. Agora, Bruna Torlai, o quanto Geraldo Alckmin poderia tornar a candidatura de Lula mais palatável? Será que o eleitor do PSDB votaria em Lula por conta de Geraldo Alckmin? Você acha que Lula conseguiria arregimentar dissidentes do PSDB ou mesmo tornar a chapa mais viável, mais palatável? Eu gostaria da sua análise.
Olha, eu acho um pouco difícil, porque o eleitorado do Geraldo Alckmin é justamente todo o interior do estado de São Paulo. O Alckmin, ele é muito querido até hoje no interior. O Alckmin durante a sua gestão, ele fazia o dinheiro chegar a todos os municípios. Se você analisar mesmo os indicadores de educação, a educação que é um dos maiores problemas brasileiros, a gente tem alguns municípios paulistas que têm um índice de desenvolvimento, né, o IDEB, mais elevado. Então, a gente tem parcerias, enfim, o estado de São Paulo, durante a gestão Alckmin, não é à toa que ele foi popular e foi reeleito e tem prestígio. Ele fez uma gestão competente. Não vou nem aqui entrar no mérito das questões das políticas públicas, porque ele realmente é alguém que está mais próximo da social-democracia, tá? Ele é alguém da social-democracia com aspecto conservador. Então, ele, em aparência, ele parece realmente um conservador, embora ele implemente políticas públicas caras à social-democracia. Por isso que o PSDB é um partido tão ideal para ele. Mas o Constantino falou muito bem, seria uma mancha em sua trajetória, porque ele é um homem probo, né? Ele é alguém que, mesmo nas acusações de corrupção, nunca foram diretamente dirigidas a ele, foram coisas que podem ter acontecido no seu governo, como a corrupção acontece em qualquer governo. Mas o Alckmin não é um corrupto, o Alckmin não é um chefe de quadrilha. De repente, ele se alia com um chefe de quadrilha. Eu achei engraçadíssima uma frase do Lula, para que só poucos estão dando repercussão. A certa altura do seu discursinho capenga na Europa, ele diz o seguinte: eu estou inocente. Olha só, o juiz que me processou é suspeito hoje e eu estou inocente. Curiosamente, foi uma das poucas vezes na vida que o Lula usou bem o português, porque ele está inocente, ele não é inocente. Ele está porque o STF, seus amigos ministros do STF, deram um jeitinho de tirar dele a condenação. Mas estar é um verbo provisório, não é um verbo de essência. Em essência, o Lula é corrupto, o Lula é culpado, o Lula é um chefe de quadrilha. Então, nesse sentido, é complicado. Portanto, o Moro, a partir do momento que ele permanece junto com o Podemos, insistindo num discurso social-democrata, faria até sentido a gente ver aí uma chapa entre o Moro e o Alckmin, porque são ambos de matriz social-democrata, que é uma forma é a tal da esquerda moderada, não é a esquerda radical, é a esquerda moderada, mas é uma esquerda moderada de pessoas que têm uma trajetória que não é marcada pela atitude de crime organizado, que é o caso do PT, né? Então é muito estranho a terceira via flertar com o Lula, em vez de flertar aí com figuras mais da sua estirpe, né? E nesse sentido aí, se o Lula e o Alckmin formarem uma chapa, a gente só vai perceber na cara o quanto que o PSDB desistiu de ser um partido com um pingo de respeitabilidade. Não acredito que o eleitorado de direita vote nem Moro, nem Alckmin, nem qualquer um deles. De qualquer maneira, se o eleitorado que ainda tem simpatia pelo PSDB, né, os moderados que não entendem muito bem a diferença entre social-democracia e liberalismo, se esse pessoal vira o Geraldo Alckmin numa chapa com o Lula, acabou totalmente para essa ala aí da política brasileira, porque não acredito que o Geraldo Alckmin traga votos conservadores, entre muitas aspas, para o PT. Eu só acredito que isso vá acabar com a sua própria imagem, porque esse eleitorado é fortemente antipetista. E esse eleitorado, que é o eleitorado do Alckmin, votou em Bolsonaro em 2018, ainda que tenha sido voto antipetista, não voto convicto conservador, o antipetismo é mais forte neles do que qualquer outra coisa. Antes de encerrar essa rodada, eu queria fazer um exercício com Jorge Serrão. Se você fosse o marqueteiro de Geraldo Alckmin, você orientaria ele a sair como candidato ao governo do estado de São Paulo ou sair como vice na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República? Então vamos dar na consultoria aqui inteiramente de grátis. Claro que eu indicaria a ele que saísse candidato ao governo do estado. Por isso, essa tucanagem contra Geraldo Alckmin. Estão tentando jogar para ele uma armadilha, porque essa aliança dele com o Lula é improvável, impossível e inviável. Não tem nada a ver, é óleo com água, não vai misturar, entendeu? Então, essa questão do Geraldo Alckmin, estão tentando dentro do PSDB tirá-lo da jogada, porque sabem que ele é alguém com chance
na candidatura ao governo do estado, provavelmente em parceria com o Márcio França. Então estão jogando para quê? Botar Alckmin para fora do partido, para que ele vá para o PSB e forme realmente essa chapa e abra caminho para o Rodrigo Garcia e talvez até para o governador João Dória, que ontem não conseguiu brilhar, coitado, no pódio da Fórmula 1. Está impopular.